A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Se você só conhece Minhoquinha, vou te apresentar uma aberração. Que é a maior obra em concreto armado de toda a América Latina. Esta obra, com quase 3,5 km de extensão em via elevada, toda em concreto protendido, pré-moldado. Seu apelido é Minhocão. Especial Debate Parque Minhocão. A primeira parte deste programa você ouviu na semana passada e está disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Olá, ouvintes da Rádio USP, eu sou Rodrigo Brucoli. E eu sou Rafael Conkle. Está no ar mais um programa Universidade 93,7. Aqui no estúdio estamos com dois convidados para discutir a proposta da Prefeitura de São Paulo na construção do Parque Minhocão. Ao meu lado está Patrick Carvalho, arquiteto e urbanista formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ele atua desde 2002 em administração pública, colaborando na construção de políticas públicas de habitação e desenvolvimento urbano. Patrick foi secretário adjunto da Secretaria de Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de 2011 a 2016. Ele também trabalhou na Secretaria de Habitação do município de Osasco, de 2005 a 2011, como diretor de regularização fundiária. Foi também gerente de planejamento da Coab de São Paulo, de 2002 a 2004. Atualmente, ele participa do BR Cidades e é coordenador regional para o Sudeste do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. E aqui com a gente também está Kazuo Nakano, professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo. Ele foi diretor do Departamento de Urbanismo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de São Paulo, quando esteve na coordenação da revisão do Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo. Patrick, Kazuo, muito obrigado pela presença. Obrigado, boa noite, ouvintes da Rádio USP, boa noite Rodrigo, Rafael, obrigado pelo convite. Obrigado, Kazuo. Boa noite, Rafael, boa noite, Rodrigo, boa noite aos ouvintes da Rádio USP. Também agradeço pelo convite, pela oportunidade de discutir tema tão bacana aqui, tão importante na cidade de São Paulo. Patrick, eu queria até aproveitar, juntando um pouco isso que você está falando com os pontos que o Kazuo falou da falta de planejamento, que dispositivos legais que a cidade tem para prevenir a gentrificação, eles existem ou eles e não são aplicados, ou eles sequer existem? Há vários instrumentos, né? A Zona Especial de Interesse Social é um deles, que é você reservar trechos da cidade com zoneamento específico para moradia de baixa renda ou de mercado popular. Mas há outros instrumentos, né? Há, por exemplo, um instrumento poderoso que está elaborado, que está pronto, que é um plano municipal de habitação, que vai apontar quais são os caminhos e as soluções para produzir habitação para moradia de baixa renda na cidade de São Paulo. Essa é uma questão importante, a moradia da população de baixa renda. Nós somos um país que tem uma legislação bastante avançada, bastante moderna, de uso do solo, né, no que se refere ao uso das cidades, plano diretor, zoneamento. Entretanto, as nossas cidades não refletem aquilo que tem de, vamos dizer, de moderno, de avançado na letra da lei. Então, isso é um aspecto que é bastante importante. É uma falsa verdade de que as nossas cidades não têm planejamento. Elas têm um planejamento há bastante tempo, é um planejamento direcionado a um determinado tipo de interesse, é um planejamento que não está voltado para a inclusão de uma grande parcela da cidade e, portanto, é um planejamento que privilegia alguns instrumentos em detrimento de outros. Que é a maior obra em concreto armado de toda a América Latina. Em linhas gerais, a gentrificação que a gente fala aqui geralmente é o fenômeno de expulsão dos mais pobres com a chegada dos mais ricos em um bairro da cidade. Essa é a aparência e o resultado da gentrificação. A gentrificação, na verdade, ela é um processo de mercado que antecede essa expulsão e que provoca essa expulsão. Então, essa dinâmica de mercado ela é caracterizada basicamente por um período de desinvestimento
que provoca uma deterioração e uma desvalorização num determinado lugar da cidade, seguido por um ciclo de reinvestimento que provoca uma revalorização, um aumento dos preços e principalmente dos aluguéis dessa área que antes estava desvalorizada e deteriorada, e isso é que provoca a expulsão desses moradores. Então, o que a gente está vendo em grandes cidades do mundo, está passando por esse processo exacerbado de mercantilização da terra e da moradia, e o mercado de aluguel residencial se tornou a grande frente de mercantilização do espaço urbano, e provocando processos de gentrificação como esse, a gente vê a necessidade hoje de pensar, além dos mecanismos, né, que o Patrick falou, de promover acesso à moradia de interesse social para a população de baixa renda nessas áreas que estão, né, passando por valorização, constituir um parque público para locação social, para aluguel subsidiado, e isso tudo tem que estar acompanhado por uma política de regulação e controle do preço do aluguel. Né? Berlim estabeleceu um teto no valor do aluguel. Então, eu acho que esse é um problema muito sério no caso de São Paulo. Eu estou terminando um pós-doc aqui na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, sobre a população em insegurança habitacional, quer dizer, a população que está vulnerável a sofrer perdas populacionais. Metade dessa população de baixa renda mora em aluguel. E a gente vê que no centro, Sé, República, Bom Retiro, Brás, Paris, é um foco de maior concentração dessa população de baixa renda em insegurança habitacional, principalmente em moradia alugada, que está lá saltando à vista, né, no mapa da região metropolitana de São Paulo. Você tem um mar de insegurança habitacional nas periferias. Aí você tem uma amenização dessa insegurança no anel intermediário, principalmente aqui no centro expandido, Pinheiros, Paulista, Moema, Itaim Bibi, Jardins e tal. Mas nesse centro antigo você tem ali uma situação crítica de insegurança habitacional. Mais de 20%, 30% dos moradores dessa área se enquadram nessa situação de insegurança habitacional. Então, um investimento como esse é a gota d'água para essa insegurança se efetivar em perda habitacional, em expulsão, sabe? Então, eu acho que esse trabalho ele vem mostrando hoje que essa situação de insegurança habitacional potencial ela está generalizada na metrópole. Quando o senhor fala, só para ficar um pouco mais claro, em insegurança habitacional, é a possibilidade de que a pessoa não tenha condições de se manter no seu próprio imóvel. Exatamente. Exatamente. Por questões especificamente financeiras. Questões financeiras, condições de ocupação. Ali está em moradia alugada e o aluguel está aumentando, está em moradia cedida por empregador, está em moradia improvisada, está em ocupação, muitos prédios ocupados. Sim, né, perto do Largo da Santa Cecília. Exatamente. E tem uma questão, acho que ajudando a esclarecer, que é um dos índices que é utilizado para medir o déficit habitacional, que é o ônus excessivo com aluguel. O que é ônus excessivo com aluguel? É quem gasta mais que 30% do seu salário com aluguel. E o aluguel, no centro, ele não é aquele aluguel tradicional de um imóvel. Você vai, faz um contrato de aluguel com um locador, né? E vai pagando seus aluguéis. Não, você tem uma diversidade de formas de alugar moradia no centro. Hotel, pensão, você tem aluguel de cama, você tem os cômodos, os cortiços, as kitnets. Então você tem hoje uma diversidade de formas de alugar precária e insegura. Urbanismo, projeto urbano, é um processo sociopolítico, mas é um programa de proteção social também, sabe? É um equívoco achar que urbanismo é só uma obra, um desenho urbano. Principalmente nas cidades brasileiras, né, que você tem pessoas muito vulneráveis no espaço urbano. Então, a gente tem que ter, junto com essas estratégias de intervenção urbana, estratégias de proteção social da população vulnerável, sabe? Isso, caso mesmo sendo, né, porque o secretário Fernando Chucre, ele comenta que ali não haverá uma valorização nem dos aluguéis, nem do preço dos imóveis, por conta de ser uma região próxima de uma ZEI, por ter essa proximidade. Então, mesmo sendo, né, essa zona especial de interesse social, mesmo tendo essa proximidade, você entende que pode haver esse impacto e, além disso, já acrescentando, esse aumento de aluguel ou mesmo do valor do imóvel
ele vem acompanhado muitas vezes também de outros tipos de aumentos, né? Aumento do custo de vida também, né? Que eu acho que às vezes vale a pena a gente comentar para pensar que, né, um processo de urbanismo é, como você disse, também um processo social. Como que a gente pensa isso aí? Essa afirmação do secretário Fernando Chucri de que um investimento desse tamanho não vai provocar valorização imobiliária é uma falácia. Isso é uma mentira, porque se tem uma lei constante na economia urbana, é que o investimento no espaço urbano, principalmente o investimento de uma grande quantidade de dinheiro, provoca a valorização imobiliária, principalmente nesse contexto, né, da urbanização de mercado que a gente vive. O fato de ter ZEIS 3 demarcada, que é uma zona especial de interesse social, que é, de certa maneira, um instrumento que procura definir o lugar dos pobres na cidade. Certo. Né? É o lugar onde se pretende fazer com que essa população pobre permaneça e que se tenha melhora, tanto do ponto de vista urbanístico quanto do ponto de vista da situação fundiária, né, desses moradores. Então, no caso das ZEIS 3, que são zonas especiais de interesse social demarcadas no centro, isso tem que ter um plano urbano para melhorar as condições urbanísticas e, principalmente, tudo que for feito ali em termos de obra, investimento, empreendimento imobiliário, uma boa parte tem que ser destinada para a população de até 3 salários mínimos e de 3 a 6. População de baixa renda. Então, é uma reserva de espaço urbano para tentar garantir a permanência dos pobres na cidade. Agora, só a ZEIS não é suficiente. Ela não segura, né, essa valorização imobiliária. Tem valorização imobiliária nos imóveis dentro das ZEIS, tem aumento de aluguel dentro das ZEIS. Então, ela tem que estar acompanhada por todas essas estratégias que a gente está discutindo aqui de proteção da moradia de interesse social para a população pobre no espaço da cidade. Senão, às vezes sozinho não adianta. E, Patrick, você falava agora há pouco, não é? Recentemente também foi anunciado a construção do Parque Augusta, né, que tem o coletivo Novos Parques, né, tem o coletivo Parque Augusta, que atuam ali e que tem, pelo menos a princípio, não sei como que vai ser a gestão disso, mas eles têm uma proposta de gestão coletiva. Como que você vê essa ideia da gestão comparando aí esses dois parques? O caso do Parque Augusta, que você colocou, é uma discussão bastante interessante na cidade. É um exemplo pedagógico de uma luta urbana que teve um sucesso, né? Essa semana parece que vão assinar a escritura de doação daquela área para a prefeitura. É bom frisar que é uma doação que tem um custo para a cidade está negociando a transferência do direito de construir daquele imóvel, né? Os proprietários vão receber aquele direito e negociar num outro terreno, então tem um custo, é importante discutir isso, é importante que isso seja o mais transparente possível, mas de qualquer forma é um caso de sucesso no sentido de conseguir destinar uma área na cidade para fruição e uso públicos, né? Que a gente também tem na nossa legislação instrumentos que prevêem essa possibilidade. Eu queria voltar numa questão um pouco anterior, que a gente acabou não tocando. A gente está falando nas diversas possibilidades de como que o parque pode ser construído, como que ele poderia ser gerido. A gente começou tocando, a gente até falou um pouco no começo de que a área central de São Paulo é uma área com um pouco verde. Eu acho que vale lembrar, vale discutir, afinal, por que importa um parque numa cidade? Se ele for de fato implementado, seja como for, por que parques interessam? Por que parques podem ser importantes dentro de uma cidade? Historicamente, o parque, ele é, no urbanismo, né? Principalmente no urbanismo moderno, ele é pensado como o lugar para se fugir da cidade, né? Como sendo o lugar para você estar em contato com natureza, você está num espaço que tem características anti-urbanas. Essa é a ideia de um parque urbano. Tem, do ponto de vista ambiental, essa ideia dos parques nacionais como sendo um santuário, né, ambiental, tal, com o Parque Yellowstone nos Estados Unidos, tal. Mas eu acho que a importância, né, hoje de um parque no contexto de uma cidade contemporânea, principalmente numa cidade desigual, apartada como São Paulo, eu acho que tem uma importância sociopolítico-cultural, sabe? Ser um lugar de
democrático de encontros e de intercâmbios, sabe, entre diferentes, né? Assim como todo o sistema de espaços públicos da cidade tem essa mesma importância, né? Muito forte num parque, num espaço público, e a gente precisa fortalecer isso, né? Porque eu acho que isso faz parte dessa discussão sobre os comuns urbanos, porque isso é fundamental para a sustentação da vida coletiva na cidade. Agora, os parques eles também têm uma importância ambiental, de melhoria e amenização da qualidade do ambiente urbano, principalmente parques que têm verdes, têm arborização, tem vegetação, porque já é comprovado que a presença do verde no espaço urbano, ele não só contribui para a drenagem, contribui para a qualidade do ar, contribui para o microclima, ele, né, reduz a temperatura no espaço urbano, ele cria mais umidade no ar, né, ele retém partículas sólidas, ele retém água da chuva nas folhas das árvores, quando você, né, tem períodos de chuvas torrenciais. E tem um fator psicológico, porque a gente, seres humanos, a gente, por questões genéticas, nós conseguimos enxergar dezenas de tons de verde, porque o nosso cérebro, que é um cérebro que foi se formando durante milhares de anos, a partir da caça, da extração, a gente tem uma constituição fisiológica para perceber as várias tonalidades de verde, porque era no verde, no mato, que a gente extraía os nossos meios de sobrevivência. Então, até hoje, isso as pesquisas neurológicas têm mostrado, que o verde, você olhar para o verde, principalmente o verde da vegetação, isso te desestressa, isso né, te acalma, isso contribui para você ter maior capacidade de memorização. Então, essa presença do verde na cidade, hoje, né, tem essas várias benefícios, essas várias implicações benéficas, né? Então, você vê, a importância de um parque na cidade são inúmeras. Agora, é importante que esse parque não tenha, como o Patrick falou, somente uma importância econômica, mercantil, porque senão tudo isso que eu comentei vai se tornar, em vez de qualidade democrática para todos, vai se tornar privilégio para alguns. Bom, e para entender quais são as demandas da população, como a população está vendo a construção do parque, o nosso repórter Thiago Duran foi até as ruas e nós temos alguns comentários aí da população sobre o parque, então vamos ouvir a reportagem. Se manter o padrão para as pessoas fazerem o exercício, eu acho bacana, até porque se ele implementar uma área mais verde, né? Porque aqui tudo é seco, digamos. Se tiver esse intuito e deixar como está uma área para o pessoal vir e treinar, eu acho interessante sim. Agora, se for para mudar para um outro estilo, ou mesmo deixar parado, como essa obra, igual sempre acontece, eu acho que não é viável. Eu acho que tem que ser um projeto que tenha início e vá até o fim, que seja bom para todos. Eu acho isso viável, mas como ultimamente nós temos muitas coisas que se tornam elefante branco, aí eu acho que não se torna bom, não. Eu prefiro que fique aberto para as pessoas, que as pessoas transitem, que tenham coisas aqui em cima, que seja... que existam pessoas, que as pessoas andem, que seja movimentado todo o tempo. A gente tem uma questão de gestão também, né? De lugar que cria esse parque, que tipo de gestão é isso? E diante do histórico, assim, de gestão, acho que é meio... vai ficar abandonado em algum momento, não vai ter como manter isso, vai ser difícil. Então aí as pessoas que moram aqui vão ter que se dispor a ter que trabalhar aqui em cima e... Eu acho que de modo geral, governos e tudo mais se preocupam muito com as ideias, mas não se preocupam com a sustentabilidade da coisa. Então é muito complicado isso. Tipo, tinha alguns prédios aqui que tinham uns jardins verticais. E as pessoas não conseguem cuidar e aí não tem mais dinheiro e é tudo assim uma grande bagunça. Então acho que, não sei, tem que ver o plano de sustentabilidade desse projeto. Diante dos históricos de tudo, assim, do que se cria. Acho que tudo fica muito abandonado, muito ermo. Bom, acho que a princípio ele tinha que conversar com as pessoas que moram no entorno, né? Tipo, chegar e simplesmente, tipo, vai ser isso.
acho meio complicado. Tipo, a ideia do parque é legal e tal, mas sei lá, fico pensando também, tipo, a galera que morava aqui antes com o Minhocão, que não vai ter condição de continuar pagando aluguel, tipo, quando esse parque estiver pronto. Acho que tinha que ter um projeto social de moradia, sei lá, tipo, pra galera. Daí acho que a única complicação mesmo é essa. Enfim, sei lá, de não dar uma alternativa pra galera que mora aqui. Eu moro aqui na Rua APA, aqui embaixo. Faz acho que 2 anos que eu moro aqui. Antes eu morava na Rua da Consolação, eu fazia caminhada aqui. E continuo fazendo caminhada aqui. Eu acho que um parque aí não vai resolver nada, vai virar confusão, vai virar bagunça, sabe? Porque quem vai ter controle sobre o pessoal? Por que eles não se preocupam de fazer alguma coisa para o pessoal que fica lá embaixo do elevado, jogado, sabe? Você não consegue passar, você tem que passar por cima das pessoas assim. Pessoas que não têm uma moral, não querem sair debaixo do elevado, porque é um lugar que eles ficam bem lá, entendeu? Eles não roubam, porque moram há muito tempo, passam tranquilo, lá a hora que for, eles não mexem em nada. São uns pobres coitados, mas ninguém se preocupa de arrumar lá embaixo para eles. Leva eles para algum lugar, entendeu? Arruma um lugar para eles morar, para sair de lá. Começa a arrumar por baixo, não aqui por cima. O que vão fazer aqui no parque? Para quê? Para mim, para você, para quê? Vai ficar pior a situação. Só que tem muita gente que não pensa, já libera tudo, sabe liberar tudo, parque para mim, que beleza. Não é assim também. Eu acho que poderia continuar aqui sim, do jeito que está, melhorar lá embaixo que precisa melhorar, entendeu? Não tem faz nada. Legal. E o que vocês acharam? Então a gente teve essas falas, né, do pessoal que a gente recolheu lá, o pessoal que usa o Minhocão aos domingos, e tem essa fala muito interessante dessa senhora que ela comenta que a melhoria do parque deveria ser de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, já encerrando o nosso bate-papo, queria que vocês repercutissem um pouco esse depoimento. Essa senhora é de uma sensibilidade impressionante, né? Porque ela está mostrando aquilo que a gente conversou aqui, não precisa nem ser urbanista, nem especialista para entender. Esse desenho precisa olhar o chão, precisa olhar o que acontece, né? Quando ela está colocando olhar o chão, olhar as pessoas que moram embaixo, ela está mostrando que existe uma vida aqui, existe um modo de vida, existem pessoas, existem usos, que o projeto precisa considerar isso. Ela no final ela fala uma coisa mais ou menos o seguinte: talvez nem precise de parque, né? Talvez a discussão mais importante nem seja esse parque, né? Mas vamos olhar esse chão, vamos olhar esse entorno, vamos olhar esse uso dessa cidade. É disso que nós falamos o tempo inteiro nessa entrevista, de um projeto de construção das cidades, de propostas para a cidade, que contempla essas dimensões todas, as dimensões das pessoas, dos direitos das pessoas, da inclusão das pessoas, e de uma discussão que seja o mais ampla possível, né? E aí a gente tem que falar meio óbvio nessas situações, de garantir direitos que são direitos muito básicos. O projeto de intervenção urbana, o projeto urbanístico de arquitetura, não pode ser utilizado como elemento para eliminar essas diferenças, eliminar essas questões que nós não queremos ver na cidade. E ele tem sido os projetos têm sido tristemente utilizados como desculpas para, como eu falei em algum momento da entrevista, varrer os indesejáveis, varrer da nossa vista aqueles que essa nossa civilização, que está ficando insuportável, não dá conta de conviver com essas pessoas. Então, acho que é muito sábia essa velhinha. Vamos ouvir e vamos pensar no que ela falou. Muito legal. Nem sei se é uma velhinha, né? Uma moradora da região do Minhocão. A senhora me desculpe se a senhora me ouvir um dia. E para você, Cazu, como que você repercute essas entrevistas? E já numa fala final, estamos nos aproximando ao fim. Então, acho que nessa fala final é importante lembrar uma ação que o Ministério Público fez em função de tudo isso que essa proposta, né, do Parque Minhocão desencadeou. Porque quando isso veio à tona, a promotoria, né, de habitação e urbanismo lá do Ministério Público se preocupou porque todas essas questões, né, são muito evidentes. Então eles
chamaram o secretário lá para o Ministério Público, né, para ele explicar, para ele apresentar os estudos, para ele apresentar, né, as medidas que poderia, né, resolver muitos desses problemas que a gente levantou, discutiu, que a sociedade está percebendo, só que não teve nada apresentado, né? A prefeitura, ela recebeu um ofício do Ministério Público com uma série de recomendações, né, de elaboração desses estudos prévios, né, adoção desses instrumentos, realização de discussões públicas, preocupação com essas questões sociais, com essa parte de baixo, né, do viaduto, que é onde essa questão social se coloca, só que ainda não teve nenhuma resposta por parte da prefeitura. Então eu acho que o Ministério Público fez um papel importante de cumprir mesmo, né, uma defesa do interesse público. Essa parte do Ministério Público está de fato cumprindo o seu devido papel. Então eu acho que, para fechar, eu queria trazer a importância de que essas instituições, sabe, que estão aí envolvidas com todas essas nossas discussões, principalmente que são instituições que se pautam pelo interesse público, né, venham à tona, né, atuem e cumpram esse papel, né, para que a gente tenha cidades melhores mesmo, né, no futuro. Mas para ter cidades melhores, a gente precisa ter sociedades melhores, convivência social melhor, né? Então, eu acho que esse processo sociopolítico para fortalecer essa convivência é o ponto inicial para a gente poder, a partir daí, discutir esse grande projeto urbano. Muito legal, muito obrigado, Cazu. A gente gostaria de agradecer, então, aos nossos convidados mais uma vez pela participação, o professor Cazu Nakano, do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, e o arquiteto e urbanista Patrick Carvalho. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado vocês por ter recebido a gente, ter propiciado esse momento, né, de riquíssimo troca de ideias, experiências. Eu também agradeço e parabenizo pela iniciativa. Acho que discutir cidades é uma discussão interessante e rica. Gostaria que vocês fizessem isso mais vezes. Né, e vou fazer aqui uma pequena propaganda. Existem vários fóruns da sociedade civil discutindo essas questões, formulando propostas para cidades brasileiras, né, como o BR Cidades, como o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o Instituto das Cidades lá da Unifesp. Ou seja, tem uma efervescência na sociedade pensando as cidades, pensando propostas e desenhando saídas. Eu acho que ampliar esse diálogo é uma tarefa muito importante e acho que vocês estão de parabéns por cumprir parte dessa missão, trazendo esse debate para a Rádio USP. Parabéns mesmo. Fica aqui a sugestão de chamar, né, representantes do BR Cidades para fazer uma discussão sobre as propostas que estão sendo construídas a partir de uma articulação nacional em 16 estados. Muito legal. Nossa expectativa, de fato, é que essa reportagem não acabe aqui, né? Que o tema não se encerre aqui. Em que nós possamos continuar realmente discutindo e pensando alternativas para a cidade, porque a gente aprendeu muito com a entrevista e também considera que é fundamental, realmente, a gente promover esse debate. Muito obrigado mesmo. Bacana. Podemos até pensar uma parceria, de repente, com o BR, com a Unifesp, enfim. Acho que com a Rádio USP... A gente está aberto a isso. Legal. Legal, muito obrigado. Bom, as reportagens dessa edição foram de Juliana Lima, Laura Castanho e Thiago Duran. Ouvimos ao longo do programa a música Vamos Mariquinha, de Geraldo Vandré. Na vinheta do programa, reproduzimos trechos da marchinha Ode ao Minhocão, da dupla Os Marcheiros. Também ouvimos o então prefeito da cidade de São Paulo, Paulo Maluf, anunciando a construção do elevado João Goulart, popularmente conhecido como Minhocão, em 1969. Eu sou Rodrigo Brucoli. E eu sou Rafael Conkle. E o Universidade 93,7 fica por aqui. Se você só conhece Minhoquinha, vou te apresentar uma aberração. Que é a maior obra em concreto armado de toda a América Latina. Esta obra, com quase 3,5 km de extensão em via elevada, toda em concreto protendido, pré-moldado. Seu apelido é Minhocão. Especial Debate Parque Minhocão. A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.